Jeremias 31. Podem me parar, tá? Levantar a mão. Pastor, olha, eu não estou entendendo isso. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, vou falar de modo claro para os irmãos. Importante é os irmãos entenderem. Jeremias 31, verso 31. Todos encontraram? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Olha o tema central da aliança, o que é? É isso aqui, olha. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse é o tema, esse é o caráter principal. O propósito da aliança é esse, é que Deus seja o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo. Até aí, meus irmãos. Vamos adiante. Vá para Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, verso 44. Vamos estudar hoje, dar continuidade, parte 2, sobre o conceito adequado das diferentes dispensações. Lucas 24, verso 44. Jesus já tinha aqui ressuscitado. E ele diz aos seus discípulos, é a mesma lição da semana passada, viu gente? Quem pegou a folha é a mesma. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Qual é a lei de Moisés? São os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Muitas vezes a lei se refere à Torá, aos 5 livros da lei. Às vezes a palavra lei pode se referir só aos 10 mandamentos. Mas aqui ele está se referindo à lei, ao livro, aos 5 livros do Antigo Testamento. Veja, a lei, os profetas, todos os livros proféticos do Antigo Testamento, e aí os salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhe disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então vejam, o próprio Jesus diz que todo o Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos, falam de quem? Dele. Ele já tinha dito lá em João que examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim e da vida eterna. Quais são as Escrituras, ou quais eram as Escrituras na época de Jesus? Era o Antigo e o Novo Testamento? Não, não existia Novo Testamento. Era somente o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica dos judeus. Era aquela Bíblia que Jesus tinha, que Jesus usava. Claro, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, nesse formato de livro. Eram rolos. E as sinagogas possuíam esses rolos. As pessoas não tinham condições porque era muito caro. Os rolos eram feitos de papiro ou feitos de peles de animais. Então ficava muito caro alguém, um povo pobre, possuir, já pensou? Todos os rolos do Antigo Testamento. Existiam os escribas, e os escribas, eles tinham a função de copiar o livro do Senhor. Os judeus, eles sempre tiveram muito zelo com a palavra.
coisa que nós muitas vezes não temos, né? Nós às vezes não estamos nem aí, e aí não entendemos o porquê a nossa vida fica toda desmantelada. Porque às vezes a gente não tem zelo pelas Escrituras, não valoriza a palavra de Deus, não cremos na palavra de Deus. Às vezes as pessoas só creem na palavra de Deus quando é favorável a elas. Quando é favorável àquilo que elas querem fazer. Mas quando vem consertar, corrigir, quando chama você para tomar uma decisão de mudança, aí as pessoas dizem, não, isso aqui não é para mim não. Isso aqui foi só para aquela época, né? Aí é complicado, aí a nossa vida ela nunca vai ser uma vida bíblica. Porque se a nossa vida se tornar uma vida bíblica, pode ter certeza, por mais difícil que seja, nós nos sentiremos em paz, sem estar debaixo de juízo, debaixo da graça de Deus, felizes em sua presença. Então, por que eu citei aqui Lucas 24? Para mostrar a vocês que nós temos duas dispensações. Em uma dispensação, tudo é preparado para a chegada de quem? De Cristo. E tudo é preparado não somente para a chegada dele, mas toda uma revelação é dada para que se entenda a obra dele. Não dá para entender a obra de Jesus Cristo na cruz sem o Antigo Testamento, irmãos. Não dá para entender de jeito nenhum, porque no Antigo Testamento nós vamos compreender que o homem foi criado justo, reto, santo, mas que ele caiu. Sobre ele veio o salário do pecado, que é a morte. Ele foi banido da presença de Deus, mas Deus já tinha planejado a salvação desse homem, e só é um meio para salvar esse homem, é remindo o pecado dele, é pagando-se pelo pecado dele. Só que o homem não pode fazer isso. É necessário o derramamento de sangue, é necessário a morte, é necessário a pessoa do substituto. E isso vem sendo dito desde o Antigo Testamento. Desde o começo, a pessoa do substituto sempre morre para que esse homem tenha uma relação de comunhão com Deus. Lembram de Abraão? Quando Deus entra em aliança com Abraão, o que é que ele manda fazer? Você vai pegar esses determinados animais, você vai partir esses animais no meio e você vai separar e fica Abraão lá no meio daquele sangue, daquele cheiro de sangue, daquela imagem horrorosa. Você imagina aí você partir um bezerro no meio, uma ovelha no meio. Não era partir e limpar, não. Era cortar no meio, matar, degolar, cortar no meio, abrir diante de você. É uma cena horrível, irmãos. Aí você fica perguntando, por que Deus faz essas coisas? Para que nós entendamos, irmãos, como é terrível o pecado. Como a morte é algo terrível. Como é necessário haver morte e sangue. Para que esse homem que pecou e que caiu e que trouxe a morte sobre si, possa ter um relacionamento agora de comunhão, de paz com esse Deus que é santo, que exige isso. Aí fica lá Abraão espantando, né, as aves, né, de rapina que queriam vir comer os animais. Aí Deus se revela para ele num sonho. Na verdade, isso é um sonho tremendo. Ali vem trevas, né, e trevas implica juízo. Quando Deus se revela e as trevas aparecem, escuridão, densas nuvens, a ideia de que Deus vem para julgar. E o julgamento estava ali, né? A representação de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há aliança com Deus. Cordeiro de Deus é Cristo, que tira o pecado do mundo. Veja que ele diz na ceia, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou seja, é pelo meu sangue que é derramado, que vocês podem agora ter uma aliança com Deus. Todo o sangue derramado dos animais do Antigo Testamento, dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram realizados a Deus pelo seu povo, apontavam para Cristo. Ele é o Cordeiro, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Paulo vai dizer lá aos Coríntios, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Glória a Deus por isso, irmãos, isso é maravilhoso. Então, há um plano de revelação no Antigo Testamento que vai acontecendo dia após dia, livro após livro, ano após ano, mas há também um plano de salvação. Cada salvação do povo de Israel, por exemplo, pelos juízes, pelos reis, por Moisés, da escravidão do povo do Egito, esses eventos de salvação também apontam para a verdadeira salvação que acontecerá em Cristo. É interessante.
A revelação, ela vai parar, como já parou na pessoa de Jesus. A obra de salvação, ela continua até Jesus voltar. Vocês estão entendendo, né? Elas andam junto no começo, revelação e o plano de salvação. Só que a revelação vai chegar um momento que ela para em Cristo e a salvação ela continua por meio de Cristo. Porque não há mais necessidade de revelação. Nós precisamos de saber mais alguma coisa nova para conhecermos a Deus, sermos perdoados e salvos? Não. Mas está acontecendo salvação ainda na vida das pessoas, por meio da igreja, no mundo? Está. Entenderam? Então, a revelação ela fica em Cristo. A salvação continua nele. A revelação ela para nele. Ele é a expressão plena da revelação da salvação que Deus traz para o homem. Tudo nos conduz a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. E a gente vai entrar no nosso texto aqui. João, capítulo 1. São textos que a gente lê e às vezes a gente passa por eles despercebidos. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus, aqui ele está falando em termos de nação, veio para os judeus, para os israelitas, e os seus não receberam. Mas, aí entra os gentios, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem são esses? Os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o quê? A sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está aqui, desde o começo do mundo, desde a existência de todas as coisas, até a encarnação dele. O Verbo que estava lá, e tudo foi criado por ele, por meio dele, agora chega e se encarna, para que o homem possa olhar para ele, crer nele, crer na sua obra, e se tornar por meio dele um filho no sentido íntimo do Pai. Não apenas uma criação que é caída, mas uma criação que caiu, mas que agora é restaurada por meio do Verbo, que é Cristo Jesus. Essa recriação, que é a obra de regeneração que existe em nós. Amém? Então, quantas dispensações nós temos à luz da Bíblia? 2. Quais são elas? Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento prepara-nos para quê? Para conhecermos para a revelação de Cristo, para conhecermos a Cristo e a sua obra, a sua salvação. Tudo é preparado para isso, tudo converge nele. Muito bem, vamos começar vendo, o irmão Cleiton já falou sobre a primeira revelação do Evangelho, lá no Antigo Testamento, está em Gênesis 3,15. Veja aí, vamos começar com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós teremos várias alianças. Já que estamos falando de aliança, e nós vimos que Deus ele se relaciona com o homem através de aliança, estamos falando sobre a aliança da graça. A aliança da graça é o fato de que Deus nos salva, entra em aliança conosco e nos salva por meio do seu Filho Jesus Cristo, que torna o nosso fiador, nosso mediador, ele é quem paga por nós. Então nós somos conduzidos a essa aliança por meio de alguém que paga a nossa dívida,
que é Jesus Cristo. Estão entendendo, né? A aliança da graça, ela traz todos os benefícios da salvação para aquele que recebe que está nessa aliança. Então, Deus, ele entra em aliança conosco por meio de Cristo, mas essa aliança, ela é uma extensão de uma aliança que foi feita até mesmo antes da criação, pelo Pai e o Filho, e também, evidentemente, a pessoa do Espírito. E nós estamos vendo justamente a aplicação ou a realização daquilo que já foi determinado por eles, pelas pessoas da Trindade, em salvar o pecador, em restaurar o pecador. E aí, nós vamos ver que cada aliança que acontece no Antigo Testamento, como eu disse, a revelação ela é progressiva e também vai acontecendo as redenções no Antigo Testamento como sinais que nos conduz à redenção plena. Redenção é salvação, na pessoa de Cristo. Assim também as alianças. Deus vai reafirmando as suas alianças para nos conduzir à aliança que haverá de acontecer, a nova aliança com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vamos lá para Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. O homem já caiu, né? E aqui Deus está falando para o homem o que há de acontecer. A punição, a maldição por causa do pecado. Gênesis 3,15. Veja aí na sua Bíblia. Use Bíblia, viu, irmãos? Comprem Bíblias. Use sua Bíblia no celular, mas tenha sua Bíblia para você ler, para você marcar. Porque já tem sido comprovado que os estudos que nós fazemos por meio de meios eletrônicos, eles não ajudam tanto na memorização. Você está usando ali apenas, na maioria das vezes, um sentido, né, que é a visão. Enquanto que aqui você está pegando, tem um tato, tem a visão, você também pode escrever, e às vezes você pode até o quê? Até cheirar. É verdade. Eu conquistei Daniela assim, no seminário. Viu? Foi. Ela pediu um livro emprestado de teologia, aí eu botei um perfumezinho aqui. Vocês estão pensando que eu sou menino? Não estou ensinando isso para vocês não, viu? A moça aqui, quando pediu um rapaz lá, mas era seminário, até hoje ela lembra, viu? E lembra mais do perfume. Foi esse perfume aí que você colocou no livro. Sabe qual foi o livro? Esse livro aqui, ele já tem uns 25 anos, né? 24 anos por aí, olha só. É antigo, viu? Esse é o livro antigo de Teologia Sistemática de Berkhof. Foi esse aqui. Estão vendo aí como são as coisas? Vocês ficam só orando? Não tem que só orar. O Senhor diz orai, mas também diz o quê? Pedir, mas também buscai, né? E batei, que é perseverar. Tá bom? É uma crescente. Mas vamos lá, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este, que é o descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, irmãos, nós temos a primeira revelação de aliança no Antigo Testamento. A primeira revelação de aliança no Antigo Testamento. Onde é que está? Quando alguém perguntar qual é a primeira revelação da aliança de Deus com o homem no Antigo Testamento, você já lembra? Gênesis 3,15. Paulo vai dizer que aqui nós temos a primeira vez que o Evangelho foi pregado. Perdão, desculpa, Paulo está falando sobre o texto de Abraão, Gênesis 12,3. Não misturemos as coisas, eu que errei aqui. Na verdade, essa é a primeira revelação de aliança, ou proto-evangelho. O que é um proto-evangelho? É um evangelho ainda não completo, mas que você já tem ali um anúncio, um broto. É como uma planta, que será uma planta enorme, mas que ela começa com um pequeno broto. Uma plantinha pequena, mas que vai crescer muito. Então aqui nós temos o primeiro anúncio sobre o quê? Sobre uma aliança. Entre quem é a aliança aqui? É entre Deus e a mulher. Contra quem? Contra Satanás. Observe aí no seu livrinho, na sua folhinha, perdão. Vire a página aí.
Ponto A. Ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando com a serpente aqui. E ele diz, haverá inimizade entre ti e a mulher. Quem é a serpente? A serpente é o diabo. Ponto A, aí, na segunda parte da lição. Na folha, não é a primeira folha, a de trás, né? Começa com ponto A aí. Acharam? Ao pôr inimizade entre a serpente e a mulher, eu estou lendo, Deus estabelece uma relação como sempre faz ao firmar uma aliança. A queda do homem que foi seu pecado colocou o homem em associação com quem? Com Satanás, porque os dois se tornaram pecadores agora e debaixo de maldição. Mas Deus rompe essa recém-formada aliança, transformando-a, ou transformando a amizade do homem com Satanás em inimizade e reestabelecendo a amizade do homem com ele. E esta é a ideia da aliança, é uma ideia de amizade, de comunhão. E quando Deus, com seu poder salvador, gera inimizade a Satanás no coração do homem, isto implica que ele escolhe o lado do homem, que ele se torna um confederado do homem na luta contra Satanás e assim virtualmente estabelece uma aliança ofensiva e defensiva. Ponto B, esta relação entre Deus e o homem por um lado e Satanás por outro não se limita aos indivíduos, mas se estende à sua semente. Eu vou explicar isso. C, então o conflito será decisivo. Embora o calcanhar da semente da mulher venha a ser ferido, a cabeça da serpente será esmagada. Esta só poderá picar o calcanhar e ao fazê-lo porá em perigo a sua cabeça. A morte de Cristo, que em sentido preeminente é a semente da mulher, será a derrota de Satanás. Vamos para Gálatas 3, verso 16. O que é que Paulo diz aqui? Justamente isso. Gálatas 3, verso 16. Gálatas 3, verso 16. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, que é uma repetição daquilo que foi dito a Eva e a Adão aqui em Gênesis 3, é repetido lá em Abraão, em Gênesis 12, 3. Então nós temos Gênesis 3, 15, nós temos Gênesis depois 12, verso 3, que é esse mesmo evangelho é anunciado a Abraão, vai falar sobre a descendência de Abraão. Aí aqui no verso 16, Paulo diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, ou seja, individualmente, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Que é Cristo. Então, o que é que o autor está dizendo aqui em Gênesis, explicando Gênesis? Quando Deus, ele diz que porá inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, a descendência da mulher é Cristo e todos os que estão ligados a Ele. Então, quando você está ligado a Cristo, você tem uma aliança com Deus. Deus é o seu amigo íntimo e Satanás o seu o quê? Inimigo. Agora, não quer dizer que todo homem que é descendente de Eva, todo filho de Eva é inimigo de Satanás, não. Porque Jesus vai dizer para os fariseus que o pai deles é quem? É o diabo. E lá no livro de Efésios, capítulo 2, diz que nós andávamos, sem Cristo, nós andávamos segundo o Deus desse século, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, estávamos aliados, andávamos segundo a vontade dele, do próprio Satanás. Mas com Cristo não. Com Cristo, a partir de Cristo, da pessoa de Jesus, desse descendente aqui, que esmaga a cabeça da serpente, aqueles que estão ligados a ele, como Gálatas vai falar no capítulo 3, que são os filhos da promessa, todos os que estão ligados a esse descendente, ou a essa semente, são os filhos da promessa, esses sim são inimigos do diabo, porque estão em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, né? Ele está ao nosso derredor, procurando, mas dos crentes, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele permanece tentando, é o tentador, mas a nossa vitória já foi garantida, já somos vencedores e mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Nós não temos nenhuma relação com Ele. Por isso que eu li João, porque o texto de João diz que Ele veio para os seus, o Verbo, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam porque o Pai tornou eles o quê? Filhos. São filhos de Deus porque creram nele, creram no Verbo. Não nascidos da carne nem do sangue, mas nascidos segundo a vontade do Pai. É isso que Jesus vai dizer a Nicodemos. É necessário que nasças de novo. E esse nascer de novo vem do alto. É o nascer espiritual. Todo aquele que nasce de novo, ele entra numa aliança com Deus por meio de Cristo. Na sua história. E se cumpre nele o que foi prometido. Se cumpre nele o que foi prometido. A questão de que agora ele está em aliança com Deus. A aliança da graça, né? O alcança, né? No tempo da sua história. Mesmo Deus já sabendo e planejando que ele estaria nessa condição. Mas no tempo certo vai acontecer na vida dele. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua história. Veja tudo o que aconteceu. Desde a sua infância. Como Deus, ele conduz todas as coisas. Para que um dia nós possamos ser chamados e alcançados pelo Senhor. É maravilhoso, irmãos. E graças a Deus por isso. Porque nem todas as pessoas, ou aliás, muitas pessoas não terão essa oportunidade. Nós temos que pregar o Evangelho a todos. Mas sabemos que nem todos vão verdadeiramente crer no Verbo. Crer em Cristo. Principalmente hoje, né? Principalmente hoje. Nesse mundo tão terrível, né? Os jovens hoje estão cada vez mais difíceis de ser evangelizados. O mundo realmente está cada vez pior. Muito difícil. Eu estava conversando essa semana, né, com o irmão Cleiton e a gente estava falando da juventude da nossa época. E já era difícil. Mas hoje ainda está mais difícil. Por causa do acesso à informação, por causa da internet, por causa da quantidade de escolhas que o jovem tem para se divertir, a quantidade de drogas, a facilidade para tudo em relação ao sexo. Está cada vez mais aberto, a coisa é cada vez mais simples. O brasileiro hoje em dia também tem, apesar da crise, mas ele tem um pouco mais de dinheiro do que tinha na nossa época, na nossa juventude. A gente, quando era jovem, de uma família comum, tinha dinheiro para quê? Eu me lembro que quando eu não era crente, eu ia para as festas a pé, andava uns 10 quilômetros para ir para a festa e voltava a pé. Tinha dinheiro, tinha carro? Hoje muitos jovens têm carro, têm dinheiro, os pais dão, tudo é mais fácil, né? E toda facilidade também pode gerar mais facilidade também para o pecado, para se afastar de Deus. Então a coisa está muito séria, irmãos, muito séria. Só a graça de Deus. Hoje uma criança ela é levada para os pais para um desfile de homossexuais na ladeira de Olinda. Muito comum isso. Na minha época, quando eu era criança, carnaval era fazer uma bomba de cano, né? De cano acho que era de 40, ou de 30, ou de 50. Pegava uma bola de assopro, aquela liga, botava na boca do cano, amarrava. Pegava uma sandália havaiana, fazia um círculo nela, pegava um prego com um pau, colocava ali dentro do cano para dar pressão, enchia aquilo de água suja, de água podre, de água de lama, e o menino que viesse, meu amigo, botava uns 2 ovos no bolso, porque não podia botar muito, escondido da mãe, se a mãe pegasse era uma pisa, né, porque o ovo era caro também. Então era assim o carnaval da gente, comprava uma maisena. Estou falando quando era do mundo, evidentemente. Hoje uma criança, o pai pega, leva para a ladeira de Olinda, passa um bocado de sem vergonha se beijando. Pode deixar gravado, não tem problema não. Pode botar, né? Um bocado de sem vergonha se beijando, homem com homem, mulher com mulher, uma esculhambação total, tudo nu. O menino vendo aquilo, acha que isso é normal. Depois vai querer fazer isso ou repetir isso na sua infância mesmo, com um coleguinha. Oxe, vai para lá, desmantelar outro. Então, a vida é assim hoje. Está cada vez mais difícil. É uma desgraça mesmo. E vai piorar. Vai piorar, irmãos. Não vai melhorar, não. A palavra do Senhor diz que vai piorar. Então, nós temos que realmente
orar e buscar o Senhor e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, porque a coisa está cada vez pior. Aqueles que são alcançados por Cristo, eles entram em aliança com Deus, eles entram nessa aliança da graça, que já estava determinada para a vida deles, e eles não são mais amigos de Satanás, não estão mais aliados a Satanás. O coração deles é do Senhor. Uma nova vida é infundada no seu coração, no seu ser. Como ele diz, lhes imprimirei as minhas leis na mente deles, nos seus corações, ou seja, será um novo homem, uma nova mulher. E ele passa a amar a Deus e a querer glorificar a Deus e a odiar aquilo que ele faz que desagrada ao Senhor. Nós falamos isso na quinta-feira sobre introduzindo as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, a primeira vez que o Evangelho é anunciado, ou a aliança de Deus com o homem é anunciada, é justamente nesse texto, o proto-evangelho de Gênesis 3, versículo 15. Vamos ver a aliança de Deus com Noé agora. Vocês lembram muito bem, né, do arco-íris. Não pode ver um arco-íris que aliança com Noé. Mas às vezes não sabe nem o que foi, né? Hoje você vai saber o que é. Vamos lá para Gênesis 9. Abra sua Bíblia em Gênesis 9. Eu fico feliz por saber que em Campina Grande, irmãos, pela misericórdia de Deus, no período do carnaval, nós temos um dos maiores eventos do mundo em relação à pregação do Evangelho. Sabe, impactou de tal maneira a cidade que tudo começou com uma reunião de bruxos, né? Lá que acontecia no Teatro Municipal, todo carnaval. Aí vinha bruxos do Brasil inteiro e até de fora do Brasil para Campina Grande. Aí os evangélicos começaram a se reunir, a orar nesse mesmo período e a começar um trabalho de estudo bíblico, bem pequenininho. O dos bruxos era no teatro, o dos evangélicos era num lugar lá perto, descampado, bem pequenininho. Alugaram uma antiga boate que tinha lá chamada Discovery, que era pequena, que era no formato de disco voador, e eles faziam as reuniões ali, os cultos, o louvor. E aí esse trabalho foi crescendo. Hoje nós temos um dos maiores trabalhos do mundo. Tudo é lotado, hotel, apartamento para alugar. Você não encontra nada em Campina Grande nessa época, mas não é por causa do carnaval. É por causa da pregação do Evangelho. As igrejas envolvidas, os locais são alugados. O teatro hoje é um dos locais de estudo. Aí você diz, e os bruxos estão aonde? Estão numa pracinha bem pequenininha, perto do viaduto. Desse tamanho, ó. Eles ficam agora resumidos lá, os Hare Krishna, né? E a Hare Krishna, várias religiões, né? Se juntam ali e eles ficam ali reunidos, bem pequenininho. Louvado seja Deus por isso, porque a palavra de Deus que é disseminada nesse período, eu sei que tem também uma carga comercial muito grande, infelizmente, mas também é necessário porque a despesa é muito alta. É necessário vender livros, mas é um local onde também muitos cristãos começam a ter acesso ao estudo da palavra e começam a se dedicar mais ao estudo. Isso está trazendo também um novo crescimento em relação ao conhecimento bíblico em muitas igrejas que nem se falava nisso. Igrejas neopentecostais e igrejas pentecostais estão agora, através desse evento também, tendo um contato melhor com as Escrituras, com a palavra de Deus. Mas vamos lá. Gênesis 9. Qual é o tema aí na Bíblia de vocês? Muito bem. A aliança de Deus com Noé. Dilúvio já tinha sido derramado. Verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Claro, tinha morrido todo mundo, só ficou Noé, sua esposa e seus filhos. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Isso aqui já é a lei do não matarás, né?
mais sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência, e com todos os seres viventes, veja, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da aliança, da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Você quer saber de onde você vem? Você vem de um desses 3, viu? Aí não tenha dúvida, tá? Agora, de Sem vem os semitas, de onde especificamente vem os judeus, de onde vem Cristo. Pode ser que você tenha essa raiz também, pode ser que você seja de uma raiz dos outros 3 filhos. Não importa, eles vieram de Adão e nós viemos de Adão. Então veja bem, venha para o nosso texto. Olha aí o nosso texto na folha, explicação sobre a aliança com Noé. Lembre-se que a aliança, ela vai sendo reestabelecida. Deus faz uma aliança com Adão e Eva, mostra o que haverá de acontecer com a descendência. Deus destrói a humanidade com um dilúvio, escapando somente Noé e sua família. Entra em aliança com Noé. Depois ele vai entrar em aliança com Abraão, depois com o povo de Israel, com Davi. A nova aliança chega a Cristo. Tudo nos conduz à nova aliança que é Cristo. Ele diz aqui, olha, a aliança com Noé, ponto 2. É evidente que a aliança com Noé é de natureza muito geral. Deus promete que não destruirá o quê? Toda a carne pelas águas de um dilúvio. E que a sucessão normal de tempo de semear e colher, frio e calor, inverno e verão, dia e noite continuará. Não tem aquelas coisas dos filmes de Hollywood não, viu? A destruição da terra, vai... Isso não existe, gente. Essa aliança diz isso aqui. Não vai mais acontecer isso. Aí Pedro vai dizer lá na frente que vai acontecer com fogo, né? No dia do juízo. Mas não vai acontecer. Será que a terra vai se acabar em tal dia? Quando Jesus voltar, haverá uma renovação. Novos céus e nova terra. Não vai destruir a terra, vai renovar. E haverá o juízo. Fala-se de fogo, mas esse fogo é um fogo literal? Ou é fogo no sentido de, implicando em juízo, em consumir? Não sei, vamos lá. As forças da natureza são contidas. Os poderes do mal são postos sob maior restrição. E o homem recebe proteção contra a violência dos seus semelhantes e dos animais. Quando ele diz, eu porei medo em todos os animais em relação a vocês. Não vou mais derramar águas como derramei agora para destruir toda a terra. É uma aliança que só confere bênçãos naturais e, portanto, muitas vezes recebe o nome de aliança da natureza ou da graça comum. Vejamos os pontos de diferença e de ligação da aliança com Noé e com a aliança da graça, que são as bênçãos em Cristo. A aliança da graça é a salvação por meio de Cristo. É a plenitude dessas alianças que são renovadas desde o começo. É quando chega Cristo, é a nova aliança. Veja, pontos de diferença. Qual é a diferença dessa aliança de Noé, que foi feita com Noé, da aliança que é feita conosco por meio de Cristo? Primeiro, enquanto a aliança da graça pertence primária, embora não exclusivamente, a bênçãos espirituais, veja, a aliança da graça
nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em quem? Em Cristo. A aliança da graça traz perdão, salvação. Você é livre da condenação eterna. Você tem uma nova vida. Você passa a viver para a glória de Deus. A lei de Deus é impressa no seu coração, na sua alma. Ele diz, enquanto a aliança da graça pertence primária, embora não exclusivamente, porque também tem bênçãos naturais, as bênçãos espirituais, a aliança da natureza, ou seja, a aliança que foi feita com Noé, só garante a ele e aos homens bênçãos terrenas e temporais. Por isso todo mundo é envolvido. Toda a terra é envolvida. Segundo, enquanto a aliança da graça, que é com Cristo, no sentido mais amplo da palavra, inclui somente os crentes, aqueles que creem nele, e sua semente, e só se realiza plenamente na vida dos salvos, dos eleitos. A aliança com Noé não somente foi universal em seu início, mas foi destinada a permanecer totalmente inclusiva. Veja, a aliança com Noé, no qual o arco, ou o arco-íris, né, existe, foi só para os crentes? Não. O dilúvio, ele cai sobre os ímpios? Não, o dilúvio, quando Deus prometeu que não cairia mais o dilúvio não vai cair mais sobre ninguém, sobre crentes e ímpios. Então ela envolve todo mundo. Vocês estão entendendo, né? Então quando ele diz a questão do temor que vai colocar nos animais, é só para os crentes? Não, para todo mundo, todo ser humano. Os animais temerão aos seres humanos. Então ela envolve toda a humanidade. O sinal da aliança, toda a humanidade está envolvida nisso. Essa aliança ela é representada para toda a humanidade. Ela implica em bênçãos naturais para toda a humanidade. Agora, e a aliança da graça em Cristo? São todos que vão receber as bênçãos espirituais em Cristo? São todos que serão salvos? Perguntando dessa forma, todos vão ter seus pecados perdoados em Cristo? Não. Somente aqueles que neles creem. Vocês estão entendendo que há semelhança, mas há diferença. Então, por isso que ele diz, olha, pontos de diferença é esse. É que com Noé, a aliança envolve todo mundo. E envolve bênçãos naturais. Com Cristo, não. A aliança envolve só aqueles que estão nele. Quais são os pontos de ligação? Mas há alguns pontos de ligação. Leia aí comigo, a parte B. Pontos de ligação. Primeiro, a aliança da natureza, que é a aliança com Noé, também é oriunda da graça de Deus. É graça de Deus. Nesta aliança, como na aliança da graça, que é a nossa salvação por meio de Cristo, Deus dá ao homem, ou outorga ao homem, não somente favores imerecidos, mas bênçãos das quais ele fora privado por causa do pecado. Deus não tem nenhuma obrigação para com Noé. Nenhuma obrigação para com os homens que virão, os descendentes de Noé. O homem não merece nada disso, mas o Senhor é bom. E Ele estende a sua bondade para todos. O sol nasce sobre bons e maus, mas a salvação não. A salvação vem por meio de Cristo para aqueles que nele creem. Não vai ser todo mundo que vai ser salvo, não. Só os que estarão em Cristo. Mas vamos lá. Mas há essa ligação de que, assim como o favor da salvação é imerecido para nós, as bênçãos naturais também. Deus não tem nenhuma obrigação de nos dar nada. Mas Deus é tão bom que Ele dá, não só aos crentes, Ele dá ao ímpio também. O pão Ele não dá ao ímpio também? E dá às vezes até mais do que a você que é crente. Por isso que Asaf ficou chateado lá no Salmo 73. Porque tem ímpio que em relação às coisas naturais, materiais, são muito mais bem-sucedidos do que os crentes. É ou não é? Por isso que a doutrina da prosperidade ela cai por terra. Porque se você for olhar de modo geral, quem são as pessoas mais ricas do mundo? São os crentes? São não, são os ímpios. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro? Está ligado a essa aliança aqui natural, né? É a graça comum. Deus ele pode, se Ele quiser, dentro dos propósitos soberanos dele, enriquecer quem Ele quiser. Aí você como crente, mas eu sou crente, eu tenho Jesus e está lá prometido que eu sou cabeça, não sou cauda. Vá nessa. Às vezes vai pagar um preço, uma luta. Não quer dizer que Deus não vai suprir suas necessidades, porque aí Ele vai. Você pode não ter tudo,
Pode não ter riquezas, mas se Deus quiser lhe enriquecer, Ele vai lhe enriquecer para a glória dEle. Ele pode fazer isso também. Mas uma coisa é certa, Ele não vai deixar faltar o que você precisa. E o mais, com aquilo que Ele nos dá, pelo fato de recebermos as bênçãos espirituais, a consciência que nós temos do que Cristo tem nos dado, nos faz as pessoas mais felizes do mundo, mesmo não tendo o que o mundo tem. Mesmo não tendo tudo o que o mundo tem, ou as riquezas que o mundo oferece. Foi isso que Satanás ofereceu a Jesus. Está aqui, eu te ofereço todos os reinos do mundo. Você quer? É só me adorar. É só estar em aliança comigo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não, eu vou ficar aqui com fome, jejuando. Porque no tempo certo, Deus vai me dar aquilo que preciso. Mas eu vou permanecer adorando a Ele. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Sabe, tem infelizmente muitos crentes, por causa de alguns sufocos e apertos na vida, às vezes acham que não valem a pena servir a Deus, ou ser fiel a Deus. Como se pudesse se comparar a morte de Cristo e o sacrifício que Ele fez por nós com qualquer coisa nessa vida. Ah, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas Ele já nos deu tudo. Não existe nada maior e melhor do que Cristo. E se você já tem Cristo, tudo que vem depois é extra. Se você já tem Cristo e Ele quer te abençoar com coisas materiais, isso é um extra que Ele está dando para você usar para a glória dEle. Como Paulo vai dizer, diga aos ricos deste mundo, lá em 1 Timóteo 6, ele diz, que não depositem a sua esperança na riqueza, mas que usem essas riquezas para ser uma bênção, né? Deixa eu dizer, eu gosto de ler porque eu não memorizo mesmo. Então, vamos lá, 1 Timóteo 6, eu memorizo o texto, onde está, mas o texto inteiro não. E quando a gente vai ficando mais velho, aí é que é bom, viu? Vai misturando tudo. 1 Timóteo 6, versículo 17. Aí fica uns coitados orando para ser rico. Aí vai ficar rico de feiura. Que o tempo vai passar, vai entronchar tudo. Isso aí não tenha dúvida. Mas vamos lá. Estão pensando que vão ser igual a Richard Gere, né? Lá de Hollywood. O cara está ficando velho, mais bonito, né? Galã. Aqui com a gente não é assim, não. É sol, é calor, é poeira. Não tem dinheiro para plástica, para nada. O cabelo cai, né? As pálpebras do olho vão caindo por cima, vai cegando. Você tem que tirar depois. Não tem brincadeira, não. Aí tem crente que está orando para ser rico, ó. Meu Jesus, é cada coisa. O Senhor diz, você vai, meu filho, vai ser rico de feiura, pode ficar tranquilo. Vamos lá, verso 17. Eu era bem bonitinho nas fotos quando eu olho para o passado. Ó agora, mas é assim mesmo. Vamos lá, verso 17. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, em prontos a repartir, que acumulem para si mesmos, olha só, tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira o quê? Vida, porque a verdadeira riqueza é essa. E a gente ainda fica se amarrando, segurando. Não somos ofertantes, não somos dizimistas, porque não confiamos muitas vezes que Deus supre nossas necessidades. A gente segura, prende, não coopera na obra, não coopera com missões, segura nessas coisas, tem medo. Ah, será que eu vou ter o meu salário amanhã? Será que vai faltar alguma coisa para mim? Irmãos, Deus é fiel. Pode ser que você não tenha a facilidade que você tenha hoje, pode ser que as coisas mudem, pode ser que o dinheiro que você tenha hoje, amanhã você não tenha. Mas uma coisa é certa, Deus suprirá nossas necessidades. Ou pode ser que hoje você esteja numa condição de dificuldade e amanhã você esteja muito bem e Deus te use ricamente para abençoar outras pessoas. Isso é muito bom, irmãos. Mas uma coisa, a gente não deve se aperrear. Temos que fazer nossa parte, trabalhar, dar o melhor, estudar, fazer o melhor, para ser uma pessoa que tenha um bom trabalho, que tenha um bom emprego, que tenha um bom salário. Amém, não há nenhum problema nisso. Mas Paulo diz aqui, olha, não deposite a sua esperança. E se for rico, não deposite sua esperança nisso não.
mas que seja rico também em boas obras. Usa o teu dinheiro também para a glória de Deus. Você é mordomo disso. E aquilo que é necessário, o pão nosso de cada dia, Ele não deixa faltar. Não é verdade? Não deixa faltar. Já teve época em minha vida que o almoço mais chique que eu poderia comer era quando eu tinha condições de comprar um galeto assado. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Na obra. Hoje você tem dinheiro para comprar galeta assada, você comer um dia, no outro você não quer comer mais. Não é verdade? Mas na minha época, no começo do meu ministério, lá em Natal, quando eu recebi o salário, a minha maior alegria era separar um dinheirinho para você poder comer um galeta assado, porque era, não vou dizer nem com o quê, né? Com cuscuz mesmo. Era uma maravilha. E comprava uma Coca-Cola de 2 litros. Era o almoço mais feliz. Eu, Daniele, Débora ainda pequenininha. Situação difícil, irmãos. Muito difícil. Deus nunca deixou faltar aquilo que é necessário. Eu vou abrir a boca para reclamar o quê? Deus não deixou faltar e ainda me deu muito mais do que eu preciso. Hoje eu posso dizer que Deus me deu muito mais do que eu preciso. Que eu tenho precisado. Porque Ele quis. Então eu devo usar isso para quê? Para a glória dEle. Né? Devo ter sabedoria, mas usar para a glória dEle. E tentar. Por isso que lá em casa, graças a Deus, as minhas filhas sempre foi assinado. Olha, o que tiver para comer, come. Não tem isso, não faz questão não. De nada. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Não. O que tiver para comer, come. Se for, é ovo. Se não tiver nada, vai ser só feijão. E elas não reclamam. Graças a Deus. Porque não tem menino que é isso, né? Ah, não, eu só quero se for isso. Só quero... Não é menino. Se fosse na época da gente, era desse jeito. Se dissesse à sua mãe, olha, eu não quero comer isso não, então vai ficar com fome. Quero ver você ficar com fome se você não come. Chega os meninos hoje, eu quero comer, eu quero isso, quero... E a sobremesa? Olha aqui a sobremesa na orelha, para ficar com a orelha quente. Sobremesa. Era a sobremesa que tinha. Minha mãe, ela dividia um pacote de creme crack, dividia. Era 2 para um, 2 para outro. Vocês já passaram por isso aqui também? Já, né? Para ser feliz, era no lanche. E ver como a gente está hoje, ó, com saúde, graças a Deus. Hoje os meninos querem comer de manhã, de tarde, de noite, um pacote de biscoito recheado. Só faz mal. Refrigerante a hora que quer. Sorvete. Meu Deus, sorvete, a gente sabia o que era sorvete. Era o Dudu mesmo, só gelo, feito de kisuke, quando podia comer. Não é verdade? Aí tem gente que reclama. Irmãos, isso não são as coisas mais importantes da vida. Eva não sabe o que é isso não, viu? Que Eva é de outro país, né? Ela é de outra região, ela não sabe o que é isso. Mas é uma experiência interessante nossa, principalmente dos nordestinos que sofreram mais. Mas meus irmãos, como é bom nós sabermos que o nosso Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele supre nossas necessidades. Seus filhos podem não ter tudo o que querem, mas terão sempre o que precisam. Lembre-se disso. Nós não teremos, pelo fato de estarmos ligados com Deus, tudo o que queremos, mas teremos tudo o que nós precisamos para viver. O Senhor é bom. Agora, se alguns de vocês, ou se alguns de nós, Ele tem dado muito mais do que você precisa, tem lhe enriquecido também nessa parte material, não coloque seu coração nisso. E use isso para a glória dEle. De vez em quando abençoe um irmão, alguém que você conhece, abençoe a obra de Deus. Olhe alguém no seu redor, na igreja que você faz parte. Veja, rapaz, aquela pessoa está em dificuldade, eu poderia dar uma oferta, ou abençoar ela, ou chegar para ela, perguntar se ela está precisando de alguma coisa. Ou procurar, não talvez saber com ela, mas com alguém que está sabendo da história dela. E aí você vai lá, ó, peraí, eu posso abençoar essa pessoa. Não vou segurar só para mim. Vou comprar, vou chegar de surpresa e fazer isso com ela. Olha que maravilha. O nome do Senhor é glorificado. E não falta não, viu? Melhor dar do que receber. Mas como nós somos ainda imaturos nessa parte. Mas vamos lá. Pontos de ligação. Então a aliança da natureza que foi feita com Noé também é graça de Deus. Nesta aliança, como na aliança da graça, Deus outorga ao homem não somente favores imerecidos, mas bênçãos da quais ele fora privado por causa do pecado.
Por natureza o homem não tem direito nenhum, nem às bênçãos naturais, irmãos, prometidas nesta aliança. Segundo, esta aliança também repousa na aliança da graça. A base dela é a aliança da graça. Foi estabelecida mais particularmente com Noé e sua semente, porque havia claras evidências da realização da aliança da graça nessa família. Está aí os textos. Gênesis 6:9, você vai ler em casa. 7:1, 9:9, 26 e 27. E terceiro, ela é também um necessário apêndice da aliança da graça. A revelação da aliança da graça em Gênesis 3, 16 a 19, lá com Adão e Eva, já indicava bênçãos terrenas e temporais, como nós estamos vendo aqui, determinado com Noé. Estas eram absolutamente necessárias para a realização da aliança da graça. Na aliança com Noé, o caráter geral dessas bênçãos é exposto claramente e a continuação delas é confirmada. Então é claro que Jesus ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Eu conheci uma pessoa, um bom amigo que eu tive na minha vida, um bom amigo, ele já faleceu. Ele era bem mais velho do que eu. Homem de Deus, criado numa igreja batista, só que ele era invocado demais, sabe? Desse tamanho, mas parece que quanto menor, não tem aqueles cachorrinhos bem pequenininhos, piche, né? Que aquilo tem mais brabo do que aquilo não. Não aguenta uma carreira, mas brabo, pronto. Ele era desse tamanho, mas eita, eu nunca vi mais nervoso do que aquele não. Uma vez eu estava com ele no carro, ele estacionou. Aí eu disse, rapaz, deixasse o carro longe demais do meu fio. Ele fez, quer estacionar o carro? Quer a chave? Bota a chave e estaciona o carro. Eu digo, meu amigo, eu estou só dizendo para você estacionar. Era desse jeito. Mas era crente, viu? Mas era agitado, uma graça. Ele tem 3 filhos, né? Ele tinha, né? Porque ele faleceu. Os meninos pequenos, aí ele ficava, Adriano, o que é que vai ser desses meninos, Adriano, se eu perder meu emprego? Ele ficava assim ansioso. Esses meninos vão ter o que comer. Olha, eu fico aperreado com isso. Adriano, se eu ficar desempregado, tu me ajuda? Será que tu me coloca para eu trabalhar na igreja? Era desse jeito. Mas eu estou falando pouco, porque era muito mais exagerado. Deixa eu dizer uma coisa a você. O filho mais novo é advogado. Aí tem 2 gêmeos. Um é médico e ainda passou como oficial da Marinha, fazer residência em anestesia na Marinha. E o outro gêmeo é funcionário do Banco do Nordeste, passou no concurso. Veja, extremamente bem. Adiantou ele de se preocupar. Ele teve vários AVC. Morreu com AVC. Aperreado. O que é que eles vão ter? O que é que eles vão ter? Então, às vezes não passa isso. O que vai ser dos nossos filhos? Como é que vai ser o futuro? O que é que eles vão ter? Deus, Ele cuida de nós, irmãos. Claro que você deve fazer a sua parte, mas na aliança da graça envolve bênçãos naturais também. Não a prosperidade que muita gente pensa, eu tenho que ser rico, não sei o quê. Se tiver de ser, Deus vai fazer com um propósito. Se não, vai ficar com pouco mesmo, mas feliz, debaixo da graça de Deus. E Deus vai abençoar seus filhos, vai suprir as necessidades. Isso não importa, porque as bênçãos da vida sobre o crente não tem como prioridade as bênçãos materiais, mas a salvação em Cristo, as bênçãos espirituais, toda a sorte delas na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Então veja, as alianças que acontecem na primeira dispensação, que é a do Antigo Testamento, nos conduzem à nova aliança com Cristo. Tudo vai apontar para Ele. Depois nós vamos estudar na próxima semana a aliança com Abraão, a aliança sinaítica, né? A aliança do Sinai, a aliança com o povo de Israel, no Monte Sinai, lá depois que eles saem do Egito. Tá bom? E o Novo Testamento, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Tá bom? Essas são as principais que a gente está trabalhando aqui com vocês. Que Deus nos abençoe.